A paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, às vezes a gente pega alguém praticando algo muito errado, ao ponto da gente falar para alguém: olha só o que aquela pessoa está cometendo. Olha que absurdo. Como ela tem coragem de fazer aquilo? E quando a gente olha para alguém e ficamos impressionados pelo aquele tamanha atitude cruel que ela tem praticado, a gente argumenta para nós mesmos: Deus me perdoe. Não é assim geralmente que a gente fala? Eu jamais teria coragem de fazer aquilo. E às vezes a gente envolve outras pessoas para apontar, a gravidade do erro dos nossos irmãos. Aí a gente tem que ter muita vigilância em nossas palavras quando a gente é surpreendido pelo erro de alguém. E às vezes cometemos o mesmo erro lá na frente, ao ponto de fazer até pior. Porque, meu irmão, a mesma ferida que dá nele vai dar em nós. Então, quando a gente é surpreendido pelo erro de alguém, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, para não ser juiz, para não julgar as atitudes que pertencem a Deus, que só Deus pode julgar. Então, quantas vezes a gente olha assim e fala assim: meu Deus, que absurdo, eu jamais teria coragem de fazer isso. E quando a gente percebe, nós estamos fazendo até pior. Então, não tem como a gente ter uma firmeza 100% do certo em nós mesmos. Porque às vezes fazemos coisas que depois a ficha cai e a gente fala para nós: poxa, por que eu fiz isso? Eu jamais imaginaria que ia fazer isso. Então aquilo que você não quer fazer, quando você percebe, você já está fazendo. Tem coisas que é espantosa, que só de você imaginar aquele ato ruim, pecaminoso, você fica com o coração acelerado, você fica assustado. Mas às vezes a gente é pego de surpresa e quando a gente percebe, nós está cometendo erro até pior do que o do teu irmão. Aquele irmão que você ficou surpreso: meu Deus, como ele teve coragem de fazer isso. E quando você percebe, você está fazendo pior. Por isso nunca devemos ser juiz ou julgar uma atitude perversa ou ruim de algum irmão. Porque antes mesmo da gente falar algo que venha criticar o erro de alguém, a gente tem que falar para nós mesmos. Porque sabemos que somos descendentes de Adão. Então estamos dispostos 24 horas ao pecado. Às vezes erramos mais do que acertamos. Às vezes prejudicamos mais do que ajudamos. Então, a única confiança que temos em nós mesmos é a presença do Senhor Jesus. Aquela presença que nos ajuda a ser melhor em nossos pensamentos, em nossas falas e em nossas atitudes. Porque tem hora que a gente é tão perverso, meu irmão. A gente fala tanta abobrinha. A gente aponta tanto o dedo para as pessoas e esquecemos que nós somos igualzinho aquele que erra. Que a gente é igualzinho aquele que julga. Então temos que olhar para nós primeiro. Tentar fazer uma brites dentro de nós e ver o que pode melhorar.
Então a nossa confiança está no Senhor Jesus, porque aqui embaixo estamos dispostos aos erros, estamos dispostos à maldade. A palavra de Deus diz que muitos são as aflições do justo. Nós vamos passar por muitas aflições, mas Ele nos livra de todo. A palavra do Senhor Deus também diz que vamos ter que sofrer muito, mas também vamos ser glorificados com Ele. A palavra de Deus também diz que nada pode nos separar do amor verdadeiro que vem da parte de Deus. Nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem a guerra. Nada pode nos separar do amor. Por quê? Porque o amor de Deus é maior do que qualquer coisa. Então, esses versículos que eu citei, ele deixa bem explicado que a nossa base está em Cristo Jesus. Porque vamos ter que passar por aflições, vamos passar por sofrimentos, vamos passar por perseguições, mas sabendo que nós estamos firmes na rocha, e essa rocha é Jesus. Então, a nossa confiança 100% não está em nós, ela está 100% em Jesus. Então devemos tomar muito cuidado, meu irmão, o que a gente falamos, o que a gente pensamos, ou de que forma você olha para alguém, porque hoje em dia não tem Superman e Mulher Maravilha. A gente estamos dispostos a uma fraqueza carnal. A gente está disposto a um erro pecaminoso que vem da nossa descendência, de Adão e Eva, que foram os primeiros habitantes na terra, e desobedeceram e pecaram. Nós somos fruto do pecado, mas em Cristo Jesus se redimimos dos nossos pecados, pedindo perdão a Ele, recebendo o seu perdão, e dessa forma a gente vai conseguir viver. Nesses dias tão difíceis, eu tenho comentado com algumas pessoas que às vezes a pressão é tão grande, a responsabilidade é tão grande, que bate a ansiedade, bate o desânimo, achamos que não somos capazes, que não vamos conseguir. E quando percebemos, estamos pegos por pensamentos tão negativos ao ponto de falar: Senhor, se é da tua vontade, ô meu Pai, eu prefiro morrer do que viver, porque viver dessa forma é melhor a morte. Não é pecado você pensar assim, porque às vezes a pressão é tão grande, que a gente pensa dessa forma. Não, do jeito que as coisas estão indo, que vida é essa? Vida de sofrimento, enfermidade, desemprego, descaso, que muitas vezes as pessoas fazem descaso de nós, como você não tivesse importância nenhuma, como você fosse prioridade só quando alguém precisa de você, mas quando não precisa, você não tem valor nenhum. E eu não estou falando isso lá fora, não, eu estou falando isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja. Então às vezes ficamos tristes, porque hoje em dia existe uma disputa, as pessoas estão querendo ser melhor do que as outras, e eu consegui perceber por esses dias que as pessoas fingem amar a outra, fingem ajudar a outra. Sabe aquela pessoa que crê em Deus, que busca a Deus, mas ela crê em Deus, busca a Deus com medo de naquele dia ser reprovado? Ela ajuda o teu próximo para mostrar que ela está ajudando. E isso é muito ruim, porque a pessoa que age assim, ela não tem amor, ela vive de aparência. Então é muito difícil. Hoje em dia as pessoas desrespeitando a posição da outra.
Ah, eu sei falar melhor. Ah, eu tenho uma aparência, né? As pessoas, ah, meu olho é mais bonito, minha boca é mais... Ah, eu tenho mais presença. Hoje é uma disputa muito grande. A falta de respeito é muito grande, porque as pessoas não estão respeitando a posição do outro. Tem pessoas que é séria, tem pessoas que gostam de rir, tem pessoas que não sabem falar, tem pessoas que se expressam super bem. A gente não deve gostar da pessoa porque ela tem algo em troca para nos dar, ou porque simpatizamos por ela. Não, a gente tem que gostar até daquele que não tem nada a nos oferecer, ou que não tem nada para nos agradar, porque a humanidade, existe bilhões de humanos e cada um tem um jeito e uma personalidade diferente, e devemos respeitar a posição de cada um. Porque se Deus criou, se Deus fez, então quem somos nós para falar que aquela pessoa não tem o direito de viver ou não tem o direito de ser da forma que ela é? Então vamos tomar muito cuidado, meus irmãos, porque hoje em dia as pessoas, elas estão sendo vitoriosas em cima da derrota de alguém. As pessoas estão esperando o outro errar para apontar. As pessoas, elas só se sentem forte na fraqueza de alguém. Tem pessoas que ficam torcendo. Aí quando aquela pessoa cai ou pratica algo que não agrada a Deus, ela é a primeira a apontar lá, não falei? Ah lá, estava escondida. Ah lá, estava escondido atrás da Bíblia. Ó, estava escondido na igreja, mas olha lá, não falei? Olha só. Então muitas das vezes a pessoa que aponta para alguém pensa assim, é porque ela não tem visão de Deus. Ela não tem sabedoria para entender o que aquela pessoa está passando. Porque existe pecado mal intencionado e tem pecado natural que você é pego de surpresa. Como eu falei no início do vídeo, às vezes a gente vê alguém fazendo barbaridade, a pessoa cometendo algo que a gente não aceita, ao ponto da gente falar, meu Deus, que absurdo a pessoa fazer aquilo ali. E quando a gente percebe, a gente está fazendo até pior do que aquela pessoa. Não é à toa que o próprio Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque é os fracos que estão precisando de Deus. Jesus argumentou para algumas pessoas que ele não vem trazer remédio para quem já está curado, ele vem trazer remédio para aquele que está doente. Jesus, ele não foi para a cruz para morrer pelo perfeito, para aquele que já é obediente. Jesus foi para a cruz para resgatar aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam precisando de ajuda. É bem certo que sabemos que Jesus morreu por todos. Por quê? Porque todos nós precisamos. Ninguém nasce perfeito. Ninguém nasce perfeito. Todos nós nascemos com defeito. Todos nós nascemos debaixo de uma maldição, a maldição do pecado. Por isso a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque conforme o bebê transforma numa criança, a criança no adolescente, o adolescente num jovem, num homem, num senhor de idade, nessa decorrência do início até o fim, ele vai perceber que ele é um pecador. E Jesus vai se apresentar para aquele pecador. E ao mesmo tempo, essa pessoa pecadora, ela vai perceber que ela é imperfeita em algumas atitudes e ela precisa realmente do perdão de Cristo. Porque se não for desse jeito, ninguém se salvaria. Para que Cristo viria a morrer se a humanidade está nascendo perfeita?
Então, meus irmãos, nunca devemos julgar ninguém. Também não podemos ser hipócritas, não devemos aceitar tudo, né? Porque tem aquele pecado que às vezes a pessoa comete, mas depois a ficha cai, ela passa a conhecer Jesus, e Jesus vai lá e salva aquela vida. Então, uma pessoa que já está salva, ela não precisa ser mais condenada, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. É perigoso você condenar alguém que já está em Cristo Jesus, porque às vezes uma pessoa era tão perversa no mundo, no passado, e ela corre para Jesus, já aceita Jesus, agora está seguindo Jesus, e vem alguém que quer julgar aquela pessoa pelos erros dela do passado. Então, a partir do momento que você julga aquela pessoa que está com Jesus pelos erros dela que ela cometeu lá no passado, você também está julgando a Jesus. Você está tentando condenar Jesus, porque a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. O passado dela foi esquecido. Jesus falou que não devemos já tirar pedra em ninguém, porque todos nós somos pecadores. Então, se você está atirando a pedra em alguém, você não tem pecado, porque atira a primeira pedra quem não tem pecado. Então, se a gente fica julgando, se a gente fica apontando, é porque a gente somos perfeitos, né? Porque o único que pode fazer esse papel de juízes é Deus. Então, vamos prestar mais atenção nas nossas atitudes, porque essa palavra que está sendo dita através do Espírito Santo, ela serve tanto para quem está ouvindo, para quem está falando também, porque eu também sou assim. Quantas das vezes eu olho para alguém, aponto o dedo para alguém, muitas das vezes eu penso coisas que não é para pensar. Ainda bem que temos o Espírito Santo para identificar esses erros em nós, e através dessa identificação a gente tem essa chance de melhorar. Porque não quer dizer que você cometeu um erro, que você está disponível àquele erro. Não, às vezes eu cometi um erro e depois bate o arrependimento. Poxa, por que eu fiz isso? Não era para ter feito isso. Às vezes ficamos tristes, né? Poxa, como é que eu consegui fazer isso? Bate aquele arrependimento. Então, essa é a função do Senhor Jesus, essa é a função do Espírito Santo. Porque sabemos que temos a companhia de Jesus, mas sabemos também que somos afrontados pelo adversário. Porque Jesus, Ele está conosco não só para nos amar, mas também para nos livrar. E se Ele está do nosso lado para nos livrar, se Ele está conosco para nos defender, porque realmente alguém quer atacar a gente. Então, no momento de fraqueza, num piscar de olho por falta de vigilância, quando você percebe você foi atacado pelo adversário e você está cometendo coisas absurdas. Então devemos vigiar, ficar atento, porque não somos melhores do que ninguém. A gente está aqui um para ajudar o outro. Só que tem pessoas que é ajudada, daqui a pouco vai lá e comete os mesmos erros. É ajudada, vai lá e comete os mesmos erros. Não tem como eu olhar para um homem e falar, esse é perfeito, esse nunca errou. Olha ele na presença do Senhor hoje. Muitas pessoas estão na presença do Senhor e elas estão dispostas ao erro. Só que aqueles que seguem Jesus, eles estão seguindo Jesus num caminho estreito, num caminho de dificuldade. Por isso, o Senhor, Ele deu ordem aos teus anjos para nos guardar nesse caminho, para segurar em nossas mãos, para quando a gente cair, a gente está firme com Ele ali. O anjo segurando na nossa mão para nos ajudar a caminhar, para passar pelos obstáculos, porque o caminho tem muitos obstáculos. Por isso a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Precisa de luz no caminho. Não tem como você caminhar na escuridão. Os obstáculos que estão na tua frente vai te parar, então precisa da luz.
precisa do anjo para te guardar em todos os teus caminhos. Sozinho a gente não consegue. Se a gente não tiver fé no Senhor, se a gente não fazer a nossa parte, se a gente não for esforçado, a gente não vai conseguir chegar no final desse caminho. A gente pode até entrar no caminho, a gente pode até no início andar um pouco por esse caminho, mas na metade do caminho você pode desistir e sair dele. Então precisamos, meus irmãos, entender que a maior alegria nossa, a maior salvação que podemos ter da parte de Deus é ver os nossos irmãos também sendo salvos. É querer o bem dos nossos irmãos como nós queremos o nosso bem. Não é porque eu sou bom naquilo e meu irmão não é, eu vou querer fazer descaso, eu vou querer humilhar. A própria palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados, né? Fala do sofrimento também. Aqueles que sofrem serão glorificados. Tem uma palavra muito forte que fala dos aflitos. Então, meu irmão, não é fácil estar aqui seguindo Jesus, não. Tem dia que eu não consigo nem levantar da cama. Tem dia que eu não consigo. Eu quero ir para a igreja e não consigo ir. E daqui a pouco me ajoelho, começo a chorar, falo com Deus, me ajuda, Pai. Porque com o Senhor já está difícil. Imagina sem o Senhor. Então, o único nome que nos ajuda na nossa fraqueza, que não deixa a gente entrar em depressão, que não deixa a gente morrer de qualquer jeito, que está disposto a nos ajudar no momento mais perigoso, que está conosco até na hora da morte, é o Senhor Jesus. É o único. Então é através de Jesus que a gente consegue viver. Porque se não fosse a presença do Senhor Jesus, qual seria o benefício de viver? O que eu ia ganhar? Imagina se você vivesse aqui e depois morresse e acabou. Mas não, além de nós viver aqui, porque a vida não é ruim para se viver. A partir do momento que você está com Jesus. Porque fora de Jesus, você vai passar por um momento bom aqui na terra. Tu vai ter de repente muitos benefícios. Mas depois que você morrer, o que adianta ganhar o mundo e no final de tudo perder a tua salvação? É melhor você perder aqui para o mundo e ganhar a tua salvação do que você ganhar aqui no mundo e no final de tudo perder a salvação. Então Cristo é a nossa fonte de vida, de inspiração, de ânimo. Cristo é a verdadeira luz que precisamos para iluminar o nosso caminho. Cristo é a verdade que precisamos para vencer as mentiras que esse mundo nos apresenta. Então, meu irmão, que devemos continuar firme neste caminho, sabendo que o anjo está segurando a tua mão, que a luz está iluminando o teu caminho para você desviar do obstáculo. Mas não se esqueça que muitos que estão ficando para trás neste caminho estão precisando de ajuda. E às vezes você já está lá na frente. E quando você olha para trás, tem alguém lá ferido, alguém caído, alguém se rastejando, não está conseguindo passar por esse caminho. E esse caminho, ele tem um tempo determinado, porque no final desse caminho tem uma porta que se chama Jesus. E em breve essa porta vai se fechar. Então, se for possível, volta um pouquinho, pega na mão do teu irmão, que está se rastejando, que não está tendo força, bota ele nos teus ombros, chega com ele junto nessa porta. É melhor você chegar com o teu irmão do que você chegar sozinho, porque às vezes você chega sozinho e o Senhor, que sabe de todas as coisas, vai falar: poxa, você teve uma oportunidade de trazer mais um, mais dois contigo e não fez nenhum esforço para voltar, para tentar ajudar o teu irmão que estava rastejando, teu irmão que estava fraco. Ah não, você não vai entrar não.
Porque Deus não gosta de pessoas egoístas. Não adianta eu querer ganhar o céu, não adianta eu querer ter benefício, não adianta eu querer ter um cargo, uma posição, mas olha só a ovelha fraca. Olha só a ovelha que fugiu do curral. E às vezes argumentamos dessa forma: fugiu do curral, é problema dela, ela que quis sair. Não é assim que as coisas funcionam, que muitas devem, saiu da igreja, entrou de novo para as coisas erradas, tá bebendo, tá fumando. A escolha é de cada um. Sim, a escolha é dela. Mas você também tem o direito de chegar lá e dar um ânimo a ela, dar uma força a ela. Porque de repente ela foi atacada. Porque no caminho também tem adversário tentando fazer a gente desviar do caminho. De repente, alguém apresentou a ela uma causa lá, uma oferta, como Satanás tentou Jesus no deserto, e essa pessoa aceitou. Mas vale a pena você voltar e falar: não, essa proposta é para te condenar, porque aquele que te fez a proposta, ele já é condenado. E tu começa a falar de Jesus: vem, que Cristo é vida eterna, vem, que Cristo é o manancial da água, que quando você bebe dela, tu nunca mais tem sede. Então, vamos ficar firme. Se for possível, ajudar os nossos irmãos. Porque tem pessoas também, meu irmão, que gostam de tirar proveito, conforme você vai ajudando, mas que podemos fazer com sabedoria. Que não viemos ajudar a pessoa sem sabedoria, porque às vezes é preciso a gente parar, a gente usar de estratégia. Lembra quando os reis preparavam o teu exército para ir para a guerra? Primeiro elegia até o conselheiro deles. Que não viemos tomar atitude por nós mesmos, mas que viemos até Jesus. Que a gente possa: Senhor, como é que eu faço? Pai, é desse jeito. E para que Ele venha nos orientar. Amém? Que Deus possa te abençoar, assim também como eu preciso da bênção dele. A paz do Senhor Jesus.